Bem-vinda à presença Giulia Ciccoli. Obrigada por me receber. Obrigada por estar aqui. Bem-vinda a este local onde as mulheres constroem o futuro. Bem-vinda à casa. Obrigada. Giulia Ciccoli é uma das fundadoras do Still Arise, uma organização internacional independente muito ativa no campo dos direitos dos refugiados, especialmente crianças refugiadas. Eles estão construindo escolas em diferentes países: Grécia, Síria, Quênia, Turquia, para oferecer a essas crianças educação, proteção e dignidade. Essas escolas enfrentaram dificuldades recentemente por causa das muitas limitações impostas pela Covid. Em alguns casos, essas escolas foram fechadas. Por isso, Giulia está agora na ilha de Samos, na Grécia, onde ela está vivendo há mais de 3 anos. Quando a convidei para esta entrevista, pensei que ela estivesse na Turquia. Ela foi para lá durante este verão para abrir essas escolas, mas elas foram fechadas. Então ela voltou para Samos. Ela está falando dessa pequena ilha grega, onde milhares de refugiados estão vivendo em condições terríveis. Primeiro, eu gostaria de pedir a Giulia que descrevesse um pouco da situação. O que está acontecendo com essas pessoas que estão fugindo da guerra e da pobreza e, chegando lá, são forçadas a viver em condições terríveis e desumanas. Para falar também sobre as políticas desumanas que a União Europeia está impondo a esses refugiados. Esta não é uma situação natural, é o resultado de escolhas terríveis. É verdade, definitivamente. Bem, Samos é uma pequena ilha grega, junto com outras 4 ilhas, que são Lesbos, Chios, Kos e Leros. Então, são ilhas gregas muito próximas da Turquia. Basicamente, são ilhas que estão no limite, são o primeiro ponto de entrada dos refugiados que requerem asilo, que estão cruzando a Turquia para entrar na Europa, basicamente. Essas ilhas, onde, você sabe, ilhas muito tranquilas, até que em 2014, 2015, quando nesse momento ocorria o ápice da crise dos refugiados sírios na Europa, em que vários sírios estavam cruzando para a Europa procurando proteção. Na verdade, logo serão 5 anos do acordo da Turquia com a União Europeia. Bom, nesse momento era o maior influxo de refugiados. Você deve lembrar que foi o momento em que a Alemanha abriu suas fronteiras, recebeu mais de 1 milhão de sírios. Mas a solução da União Europeia foi basicamente fechar suas portas. Foi uma decisão que vários países europeus tomaram. Então, em 2016, houve esse acordo da União Europeia com a Turquia, que basicamente dava dinheiro à Turquia, 3 bilhões de euros inicialmente, depois mais 3 bilhões de euros, para que a Turquia ficasse com os refugiados lá e que sua guarda costeira patrulhasse, procurando refugiados e que ficasse com eles no seu país. Enquanto isso, a Europa iria relocalizar de maneira legal esses solicitantes de asilo, mas isso não ocorreu. E foi aí quando o conceito europeu de hotspots ou pontos de acesso começou. Basicamente, aqueles que chegavam da Turquia para a Grécia passavam a estar nesses campos fechados,
e supostamente essas pessoas passariam por um processo mais rápido para conseguir o asilo. Os que qualificassem iriam em frente, os que não seriam deportados. Os que pudessem passar ficariam na Grécia e começariam sua vida lá, mas isso não funcionou, porque as pessoas começaram a vir e hotspots como em Samos, que era um lugar para 600 pessoas, chegou a abrigar 8.000 pessoas em 2018, em condições degradantes e desumanas, porque obviamente não havia mais espaço. E o processo para conceder asilo ia muito lentamente, e muitas pessoas começaram a ficar acumuladas nessas ilhas. Obviamente, locais para 600 pessoas recebiam 10 vezes esse número, isso significou que os campos tiveram que se alastrar, e o mesmo ocorreu em todas as ilhas, nas outras 4 ilhas. As pessoas agora já estão vivendo há muitos anos que a gente chama de selva, basicamente essa área fora dos campos. Elas não recebem nada, elas têm que conseguir sua proteção ou comprar uma barraca. Não há eletricidade fora do campo, e somente graças às ONGs é que conseguem água. Há muito poucos banheiros. Ainda há um número muito alto de mulheres e crianças. Também temos mulheres grávidas que passam a gravidez inteira nos campos. Algumas delas, inclusive, têm seus bebês nos campos. Se tiverem sorte, elas podem ir ao hospital, ter o bebê, mas 2 dias depois estão de volta com seus bebês aqui ao campo. Isso tem ocorrido já durante vários anos. Nós, infelizmente, não vemos uma luz no fim desse túnel. No último mês de setembro, o campo em Lesbos, que se chama Moria, que é o maior campo de refugiados na Europa, naquele momento havia 13.000 pessoas morando lá. Esse campo se incendiou completamente. Foi quando nós pensamos que os líderes europeus iam entender que as suas estratégias de manter essas pessoas nessas pequenas ilhas, com muito pouco acesso ou concessão de asilo a essas pessoas estava ocorrendo, e nós pensamos que essa situação ia explodir no rosto deles e que eles iam mudar a atitude, que iam lançar um novo pacote de ajuda aos refugiados. Mas nós vimos que as estratégias de manter os refugiados isolados e intimidá-los continuou, e não houve absolutamente nenhuma mudança. As pessoas continuariam a viver nessas situações terríveis, pessoas que por diversas razões tiveram que sair das suas casas, porque na verdade aqui ninguém viveria nessas condições, a menos que fosse a sua única chance. Ninguém criaria seus filhos nessas condições. O que eu geralmente falo é que eu queria que os líderes europeus ou gregos viessem não apenas para uma breve visita, eu queria que eles ficassem um dia no campo e que trouxessem seus filhos para esses campos. Mas, na verdade, não, ninguém faria isso. E por que, então, outras pessoas devem viver e criar seus filhos assim? Essa situação é muito crítica e já tem sido assim por vários anos. Não há nenhuma intenção de mudança, não há nenhum sinal de avanço para estratégias mais humanas por parte dos governos, e é por isso que estamos aqui. Nós não deveríamos estar aqui porque nós somos uma ONG, e o trabalho a responsabilidade deveria ser do governo. Mas eles não estão fazendo seu trabalho, então nós estamos aqui preenchendo algumas lacunas. Uma dessas lacunas é a educação, porque essas crianças não têm o direito de ir à escola. Assim que nós construímos escolas, estamos ensinando a adolescentes, e nós fazemos todo o possível para dar um espaço seguro, dar-lhes educação e lutar pelos seus direitos. Obrigada, Júlia. É muito importante tudo o que você está relatando. O que motivou você
a fazer essa escolha? E o que está lhe dando força para continuar? Fazer tudo o que faz, apesar da injustiça, das dificuldades que você enfrenta todo dia. Eu queria que eu pudesse dizer que eu sabia que a minha vida ia ser assim, que eu deixei a vida privilegiada que eu tinha e que me mudei para cá, mas não foi assim que aconteceu. Foi um processo lento, na verdade. Eu tinha a minha vida na Itália, que é de onde eu venho, eu tinha um trabalho e tudo mais. Então eu vim a Samos por 2 semanas como voluntária, eu tirei uns dias livres e vim. Então eu vi o que estava acontecendo. Na época, de maneira muito ingênua, nós pensávamos, bem, que já que crescemos na Europa, no que eu vejo que é hoje, que era uma situação muito privilegiada, nós pensamos que teríamos que preencher essas lacunas até que o governo pudesse melhorar a situação, mas eu só vi a situação piorar cada vez mais. Então eu passei um tempo viajando e vinha no verão ou durante algumas folgas, até que em 2017 eu decidi que essa era a vida que eu queria ter, que as coisas não estavam mudando e que alguém teria que fazer algo. Então, foi o que eu decidi fazer. Não é uma vida fácil, não é a vida que eu costumava ter. Há muitas mudanças, alguns sacrifícios, principalmente no aspecto pessoal, porque nunca é fácil estar longe da sua casa, e perdendo tantas coisas que ocorrem lá. A minha vida aqui basicamente é trabalhar, nós trabalhamos muitas horas por dia, eu não tenho muito tempo livre para a minha vida pessoal, mas ao mesmo tempo é uma vida plena. Eu recebo muita energia das pessoas que eu conheço, dos meus estudantes, dos residentes dos campos. Nós também trabalhamos em um ambiente com várias pessoas de outros países. Nós temos uma equipe de vários países, outras organizações também. E ver as pessoas comprometidas do mesmo jeito que eu estou é algo ótimo. Isso me mantém, trabalhando, mas basicamente, ver o impacto que o trabalho tem. Basicamente, dar escola para essas crianças que deveriam ter uma vida normal. Então, dar para eles um espaço onde possam aprender, mas também onde possam fazer amigos e aprender quem eles são, descobrir seus talentos. Nós tivemos uma criança que nunca havia tocado guitarra e começou a tocar no nosso centro. E ele descobriu que gostava realmente de tocar guitarra e tinha bastante talento nisso. Já são 3 anos desde que construímos Still I Rise, a nossa organização, e eu ainda posso ver o efeito, o impacto que o lugar que criamos tem nessas pessoas. Então, não é só as amizades que eles vão fazer, mas nas pessoas que vão se transformar. E onde eles estão agora, como, por exemplo, algumas crianças vão aprender inglês sem saber aonde vão ser relocalizados e que agora estão em Dublin porque aprenderam bem o inglês. Outro estudante que tivemos, que agora está no continente já por muito tempo, ela não tinha o direito de ir para a escola e ela decidiu que iria começar a ensinar crianças mais jovens no campo. Então, ela agora está ensinando outras crianças no campo, junto com um grupo de outras adolescentes, e estão lutando pelo direito de ir à escola. Eu acredito que eles sempre tiveram isso dentro deles. Não é que eu ou minha equipe descobriram, mas nós lhes demos esse espaço seguro. E isso me deixa muito orgulhosa deles e faz a minha vida valer a pena.
porque ter um impacto na vida de outras pessoas é importante. Eu tive uma vida muito privilegiada que foi entregue a mim, eu não tive que lutar por ela. Eu nasci na Itália, de pais italianos, já nasci com um passaporte forte, poderoso, eu podia viajar, eu cresci nos subúrbios de Milão, com uma vida muito tranquila, eu recebia muito apoio da minha família, eu estudei fora, eu podia conseguir tudo, e eu não consegui nada disso, eu recebi isso tudo de presente. Então na Europa, nós estamos na mesma terra, mas outras pessoas não têm nenhum daqueles direitos, simplesmente porque têm um passaporte diferente, isso não está correto. Então eu tive todo esse privilégio, tive uma vida fácil, tranquila, feliz, e eu acho que é importante que eu faça o que eu puder para apoiar outras pessoas e lutar pelos seus direitos, porque eu acho que todos deveriam ter o que eu tive. Com certeza, você está certa. E como mulheres, como jornalistas independentes, não só em presença, mas também nos meios de comunicação independentes, o que podemos fazer para ajudá-la com sua atividade? Obrigada. Eu acredito na importância da mídia. E o que você pode fazer é conscientizar as pessoas sobre o que está ocorrendo. Infelizmente, a a discussão sobre imigração na Europa sempre foi muito superficial. Há muitos slogans e alguns artigos aqui e acolá, mas não é uma discussão muito profunda. Não há uma informação sobre o que realmente está ocorrendo lá nos campos. A informação também é muito polarizada. O que eu vejo como pessoa, e eles também são pessoas, se você chegar a conhecê-los como eu conheço os meus estudantes, você começa a ver muito mais semelhanças do que diferenças. Mas na mídia, ou eles são imigrantes irregulares ou são refugiados. É como que talvez tivéssemos que expulsá-los, ou pobres pessoas, temos que acolhê-los. Eu acho que não é assim, nós deveríamos ir um pouco mais atrás desse rótulo e vê-los como pessoas. Claro, são pessoas diferentes, línguas, culturas diferentes, não é fácil, mas nós todos dividimos como humanos as mesmas emoções, todos amamos, temos raiva, a maioria de nós quer estar com a sua família. Nós todos sabemos o que é o respeito, a dignidade. E se começássemos a ver as pessoas, os refugiados, os imigrantes, os que estão esperando asilo, as pessoas entenderiam as razões. O fato de que, por distintas razões, estão aqui é porque não podem voltar para suas casas, porque provavelmente o único que eles quisessem seria ir para a sua casa, que provavelmente já desapareceu. Não haveria nada que eles quisessem mais que ir para suas casas em segurança e em liberdade. E é aqui que entra a mídia, para contar as histórias, também para ter debates, e um pouco mais longe, para que a pessoa comum possa entender que nós não estamos falando de uma invasão. Nas ilhas gregas, nós temos em total 25.000 pessoas, isso é nada para a Europa. Na Turquia, há 3.600.000 refugiados. Ou seja, a crise de refugiados realmente não existe. Nós estamos falando em números pequenos. E é isso que a mídia pode fazer, que é dar informação precisa, fazer um debate e ajudar a ver os imigrantes como pessoas, antes de tudo. Sim, está muito claro. Bem, até agora falamos sobre o presente, mas esta série de entrevistas se chama Mulheres que Constroem o Futuro.
Você pode descrever o futuro pelo qual anseia? Sim. Bem, o futuro que eu desejo é o que nós estamos tentando fazer nas nossas escolas. Nós temos crianças lá de muitas nacionalidades, culturas, línguas diferentes. Também temos uma equipe de vários países também com outros idiomas e outras histórias e formação. Para mim, o futuro que eu tento construir está baseado na liberdade. Eu acho que muitos de nós tomamos como certa a liberdade. Claro, a liberdade física também é importante para viajar, para não estar encarcerado, também a liberdade de discurso, mas também a liberdade para que sejam o que cada um quer ser. Claro que a minha liberdade termina onde a sua começa, está bem, mas um mundo em que as pessoas sejam diferentes e possam ser diferentes e que nós nos respeitemos, ainda sendo diferentes. É isso o que nós temos tentado defender e estimular na nossa escola, entre os estudantes e entre os profissionais. Ao mesmo tempo, também, a justiça. Na nossa escola, nós temos regras que se aplicam a todas as pessoas. Nós explicamos porque as regras estão lá e que porque todos devem segui-las, estudantes e a equipe, porque ainda que nós consideremos que na Europa temos o sistema mais democrático, na prática, na verdade, a justiça não é absoluta aqui, porque há algumas leis que se aplicam na Europa inteira, que são as convenções dos direitos das crianças, os direitos humanos, mas essas regras não se aplicam aos que buscam refúgio, asilo aqui. E não deveria ser assim. Então, eu espero que o nosso futuro seja mais livre, mais justo. Não somente aqui na Grécia, eu penso no mundo inteiro. Nós já vamos nos 10 anos da guerra da Síria, um conflito que é bastante ignorado, principalmente agora, e que ainda não parece ter um fim na nossa visão. Então, essas pessoas merecem um futuro melhor. Eu espero que nós possamos avançar para conseguir um mundo mais livre e justo. Julia, muito obrigada a você. Obrigada, Ana. Muito obrigada por me receber. Obrigada por compartilhar suas experiências e também por nos mostrar que um novo mundo baseado na solidariedade em relações humanas verdadeiras já existe. E como jornalistas independentes, penso que temos o dever, a missão, de mostrar esse novo mundo e de dar espaço a pessoas como você. Obrigada, Ana. Então, muito obrigada. Generoso da sua parte. E bom trabalho. Obrigada.